O pedido da minha audiência é uma ordem, então bora para o conteúdo sobre cobrar a proposta do cliente. Vamos partir da premissa que você já fez a reunião e apresentou a proposta. Em alguns casos, você apenas enviou com uma explicação mínima ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp. E claro, pessoal, vai muito de cada negócio. Mas o ideal é apresentar a proposta. Por quê? Para você já negociar ali na hora e poder identificar o quão quente, digamos assim, esse possível cliente está para o fechamento. Aqui eu estou falando algo mais generalizado. Vou procurar explicar para que você tenha um total de 0 dúvidas. Olha aí para o teu cenário, para o que você vende e veja o que melhor se adequa. De qualquer forma, apresentar a proposta tem mais chance de fechamento do que apenas enviar. A gente vai considerar que você apresentou a proposta e tirou todas as dúvidas, mas de fato o cliente precisa analisar internamente. Isso, pessoal, é bem comum de acontecer. Ele vai olhar outras propostas, analisar as entregas, o preço, conversar com mais pessoas, que muitas vezes outros decisores não participam dessa primeira reunião ou até mesmo da reunião de proposta. Então, no dia da apresentação, não teve negociação e teve uma resposta do cliente do tipo: a gente vai analisar todos esses pontos e a gente te retorna. Você, como um bom vendedor, já vai ter feito as seguintes perguntas: isso que te apresentei está dentro da sua necessidade que a gente mapeou ali na primeira reunião? Pergunta 2. Com relação ao preço versus ao que estamos propondo de entrega, está dentro do teu budget? Pense, para quem não sabe, dentro do budget é dentro do orçamento que essa empresa, seu cliente está disponibilizando para esse serviço. Pergunta 3. Com relação ao que eu te apresentei, você ficou com alguma dúvida de como é que vai funcionar? Alguma dúvida técnica? Batendo o martelo com tudo isso, você já sabe que não tem dúvida e que sua proposta está alinhada com as necessidades. Sobre o budget, você pode sim ficar sem resposta ou ter uma leve noção se está dentro ou fora do que eles têm ali no planejamento. Ponto importante: se o seu possível cliente falar de preço, você já puxa uma negociação no momento. Apesar que eu sempre vou indicar você fazer a pergunta do budget na primeira reunião ou na qualificação, se tiver abertura. Na primeira reunião, sempre tem abertura, mas na qualificação, às vezes, é um pouco mais complicado. Então, vamos supor aqui que ele disse que precisa analisar para dar uma resposta sobre esse ponto. Você tem que entender que vocês dois estão fazendo um negócio e datas devem ser alinhadas, sempre. Se ele não te deu uma data, você vai propor. Procure propor sempre dentro da mesma semana que aconteceu essa reunião. E deixe o seu possível cliente sugerir uma outra data, caso seja necessário. Após sair dessa reunião com uma data, você vai colocar na sua agenda, no seu CRM, uma notificação para que você não esqueça de cumprir essa data. E por que você precisa pôr um lembrete? Porque você não tem só esse cliente, né? A gente espera que você tenha muitos clientes em negociação. E aí nada pode ser perdido. No dia combinado, você pode cobrar essa proposta de 2 maneiras. Você que vai saber qual é a forma que você se sente mais confortável para fazer essa cobrança. E qual foi o meio principal de comunicação que você teve com esse possível cliente durante toda a jornada até o momento da proposta. De qualquer forma, as 2 maneiras vão ser ou pelo WhatsApp ou por ligação. Tem que ser algo mais pessoal e próximo, né? Que tenha uma resposta mais rápida. Então, vamos começar aqui pelo WhatsApp. Como que você faz essa abordagem cobrando a proposta via WhatsApp? Vamos supor que o cliente chama Roberto. Se você tem histórico com esse cliente no WhatsApp, não precisa se apresentar novamente. Essa mensagem você vai enviar mais próximo do fim do dia. Por quê? Porque você tem que dar a oportunidade do teu possível cliente te retornar como foi combinado. Quando você manda logo cedo, o cliente ele pode se sentir pressionado
e você passa aquela informação de desespero. Muito provavelmente o cliente pensa, olha aí, está desesperado. E você vai perdendo cada vez mais valor com isso. Todos os casos que eu, Natália, utilizo, eu sempre cobro no dia seguinte, a não ser que seja o último dia do mês, e aí não tem o que fazer, você precisa cobrar naquele dia mesmo. E qual é a mensagem? Oi, Roberto, tudo bem? Entre em contato para saber sobre a proposta. Vocês conseguiram analisar os pontos necessários? Ou você conseguiu analisar? É muito particular de cada negócio. Se for só ele para analisar, é no singular. Se tiver mais pessoas para analisar, é no plural, porque você está falando da empresa. Nesse caso, você vai seguindo conforme a resposta dele. O importante aqui é você conduzir sempre e colocar datas de retorno. Você pode sugerir marcar uma nova reunião para apresentar para a diretoria dele. Dá essa opção para realmente ajudar o seu cliente. Porque aí, dependendo do que ele responder, que fica muito difícil eu explanar aqui para vocês, você consegue dar algumas sugestões. Se ele te der uma devolutiva negativa, sem explicações, é importante você entender o motivo. Então, por exemplo, Natália, a gente não vai fechar no momento. Sua resposta tem que ser, certo, Roberto? Só para eu entender se eu esgotei todas as minhas possibilidades de te ajudar. Qual o motivo de não fecharem agora com a gente? Aqui, pessoal, você deixou claro que quer ajudar. Muito difícil o cara não dizer o que de fato está pegando. Em algumas vezes, não é o momento mesmo. E tá tudo certo. Não fique insistindo para algo que não seja o momento. Se você identificar que não é o momento, você encerra dizendo que entende e explana qual mês que eles pensam em retomar esse projeto. E aí alinha que vai voltar o contato nessa data. Como é que você faz isso? Entendo, Roberto. E qual mês que vocês pretendem retomar o projeto? Se o cliente falar sem data definida, você alinha que daqui 3 meses volta o contato para entender o momento e agradece a oportunidade. E aí você vai trabalhar com esse lead na parte de nutrição. Como seria a mensagem para esse caso? Certo, Roberto, eu vou fazer o seguinte, daqui 3 meses eu volto contato com você para entender o teu momento. De qualquer forma, eu agradeço a oportunidade de apresentar a empresa tal, o nome da tua empresa, para você. E caso tenha alguma mudança de cenário, você pode me chamar. Eu fico à disposição para o que você precisar. Abraços e assina com o teu nome. Vamos agora falar do caso seu cliente faleceu. Tô brincando, ele só não te respondeu mesmo. Caso o cliente não responda, algumas coisas podem ter acontecido. Então, ele não resolveu ainda, então não vai te dar um retorno. Ele não viu valor em você e no produto ou serviço que você vende. Ele está bem ocupado e não viu sua mensagem, ouviu e falou, mais tarde eu respondo e, enfim, passou e esqueceu. Ou o cliente era só curioso, ou ele só precisava de outro fornecedor para apresentar, enfim, justificar o que ele já tinha escolhido. Seja o que for, você vai mandar uma outra mensagem somente no dia seguinte. Não turbine o teu cliente de várias mensagens e ligações tudo no mesmo dia, né? Lembra? Desespero jamais. Como é que é essa mensagem do dia seguinte? Oi, Roberto, tudo bem? Não sei se conseguiu analisar a proposta, mas como combinamos a data de ontem para retorno, queria entender se você tem uma posição ou alguma dúvida que eu possa te ajudar. Normalmente, e acontece na maioria dos casos, ele vai vir pedir desculpa e te responder. Você mandou essa mensagem, ele não te respondeu, no dia seguinte você faz uma ligação. Então, se você não conseguir contato nem ligando e nem por WhatsApp, você já sabe que esse cliente não tem interesse. E aí você vai encerrar o contato. Como é que é a frase de encerramento de contato? Oi, Roberto, espero que esteja tudo bem. Como eu não obtive retorno sobre a proposta e não consegui contato com você, entendo que não tem interesse por parte de vocês. Então, eu estou encerrando o contato. De qualquer forma, quero agradecer a oportunidade de apresentar o nome da empresa e ajudá-lo com esse desafio ou com esse projeto. E aí você vai colocar de acordo com o que vocês conversaram, enfim, seu produto e tal. Deixe o meu contato para uma oportunidade futura.
obrigado ou obrigada e abraços, assina. Pessoal, dificilmente ele não vai te responder. Qual o fluxo que eu indico e uso para esse caso de cobrança de proposta? Costumo cobrar 3 vezes o cliente que não deu retorno, usando diferentes meios, como WhatsApp e ligação, né? Intercalando eles. E a 4ª tentativa vai ser o de encerramento de contato. E por que é importante a gente encerrar esse contato? Primeiro, que você não pode ficar com um falso negócio circulando ali no seu pipe. Você tem que ter a previsibilidade correta, ou seja, de fato o que tem para entrar, e não na base da sorte. Segundo, você precisa sempre mostrar para o cliente que ele que está perdendo por não escolher você para esse fechamento. Você passa muito valor agindo dessa forma. Passa profissionalismo, ética, comprometimento. Tudo em uma simples mensagem de estou encerrando o contato, que traduzindo, no caso de percepções, é tipo, amigo, eu tenho muitos clientes e não tenho tempo para perder, quem não quer? Se você quiser mesmo mudar a sua realidade, você me chama. Você já colocou a pulga atrás da orelha. Gente, é sério. Vocês vão se surpreender com as respostas, com o pedido de desculpa, com os retornos que vocês vão ter, explicando o porquê da demora, explicando o porquê meio que deixou no vácuo. Eu já até compartilhei no Insta esses exemplos aí na prática. Tem ali nos meus destaques. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, é só lá no meu Instagram. Então, vamos de resumo desse vídeo aqui sobre cobrar a proposta? Então, 1, alinhe data sempre. 2, anote a data de retorno, não deixa passar, pelo amor de Deus. 3, cobre de fato a proposta, você está fazendo um negócio. Nada de ficar floreando muito, sabe? Viajando, ai, porque não sei o quê. Não, você está cobrando a proposta. 4, entenda o motivo do declínio, caso tenha. 5, faça as tentativas, uma por dia, e intercalando os meios, WhatsApp e ligação. 6, nunca deixe de encerrar quando não tiver retorno. Encerre sempre o contato, deixando claro que não teve retorno. Você precisa deixar a tua marca. Se você simplesmente larga e não faz nada, o cliente vai ter sempre razão, entende? Perde o valor. Do tipo, ah, tá vendo? Eu não vi valor e realmente não tem valor. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês usam essas estratégias e até o próximo vídeo.